livro de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos. Eu peço a paciência de vocês, por gentileza. É um texto um pouco extenso, mas eu quero que você me acompanhe, porque eu sei que vai ser poderoso para as nossas vidas nesta manhã. Vou começar a ler a partir do versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Repita após mim: uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Repita após mim: ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na sua cinta. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpagos, os seus olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados por espanto e tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças e muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele me disse: Daniel, você é muito amado. Repita após mim: Daniel, você é muito amado. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se. Eu fui enviado a você. Quando ele disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se. Repita após mim: buscar entendimento e humilhar-se. Diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em respostas a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhes o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou os meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse: aquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, e mal posso respirar. Versículo 18. O ser que parecia um homem, tocou em mim outra vez, e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Repita após mim: que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força.
Vamos falar com Deus uma vez mais? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, na sua presença nós estamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Obrigado por ministrar a minha vida através desta palavra, Senhor. E da mesma forma que eu fui ministrado, eu quero ministrar ao coração dos teus filhos. Eu sei que o Senhor nunca reúne o seu povo em vão. Pelo contrário, sempre o Senhor tem surpresas para revelar àqueles que te buscam. Por isso, Pai, da mesma forma que Daniel teve essa experiência com o Senhor, se revela a nós nesta manhã, para que o seu nome seja glorificado e o teu reino seja engrandecido entre nós. Por isso pedimos, Espírito Santo, tu tens total liberdade nesta casa. Aqui o Senhor pode ordenar a sua bênção para sempre, porque nos reunimos para cultuar ao Senhor. E você que está comigo, diga amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Nós vamos pregar nesta manhã sobre o tema Vencendo as Batalhas Espirituais. Você pode repetir após mim? Vencendo. Dá para melhorar, gente? Vencendo as batalhas espirituais. Esse é um tema que nós já estamos sendo abordado por algumas das ministrações, oradores diferentes que têm passado por esse altar, mas que Deus está nos acendendo um alerta, nos direcionando, para que a gente possa ver que esse é o tempo de reagirmos. Não é um tempo de mornidão espiritual, não é um tempo do comodismo, não é um tempo de sermos passivos, mas é um tempo de estarmos ativos dentro do reino de Deus. Todos nós que aqui estamos, aprendemos de alguma forma a respeito da palavra do Senhor. E o livro de Daniel é um livro que vai nos despertarmos para entendermos o que acontece no mundo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Observe que nós somos um espírito que habita num corpo. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Por quê? O corpo ele é temporário. A Bíblia diz, Salomão dizendo, que quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó. Porque do pó nós nascemos. Mas o nosso espírito volta a Deus, porque nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Então, você não é momentâneo e passageiro, você é um ser eterno. Porque aqui na terra pode passar o nosso físico, mas o nosso espírito permanece para todo sempre. Jesus é o nosso modelo, porque Ele tem hoje no céu um corpo glorificado. O Pai não tem um corpo, o Espírito não tem um corpo, mas o Filho tem um corpo. Esse é o protótipo. Nós estaremos no céu com o nosso corpo glorificado, transformado. Eu te pergunto, você está esperando por esse dia, sim ou não? Enquanto isso, temos que vencer as batalhas espirituais. Vencer as adversidades que surgem na nossa vida. Observa, o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Nesses 12 capítulos nós encontramos 6 lindas histórias. E nós encontramos nesse texto, desse livro, nós encontramos 4 visões. Experiências maravilhosas que esse profeta teve com o Senhor. Eu te encorajo, a você que ainda não leu esse livro todo, ou você que ainda não leu toda a Bíblia, para que você leia o livro de Daniel, conheça o que Deus tem para você, através da vida deste homem que deixou um exemplo maravilhoso. A palavra começa a falar de Daniel, quando ele tem apenas 16 anos, um adolescente, um menino, um jovem, que foi levado no cativo babilônico, e lá ele perde seus pais, lá os seus pais são mortos devido às guerras, mas esse menino entendia que mesmo sozinho, sem ter o apoio dos pais, sem ter a paternidade, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso e ele não se abalou, ele continuava fiel ao Senhor. E do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai ver a
fidelidade de Daniel ao seu Deus. Daniel, considerado um homem de alto nível de inteligência e sabedoria. A inteligência e sabedoria de Daniel não foi adquirido nas escolas, não foram nos colégios da época. A sabedoria de Daniel, ele recebeu dos céus, ele recebeu do Senhor. Deus tocou em Daniel com uma sabedoria fora do comum. Ele é considerado tão sábio quanto Salomão. O Senhor confiou isso a ele porque Deus tinha um propósito. Ele se manteve como pastor, como mentor, como um líder espiritual, como conselheiro por 3 reis. 3 comandos de reis sobre a influência de Daniel. As pessoas procuravam, as autoridades buscavam um conselho, uma palavra de sabedoria. Observe, não é tão difícil você conquistar uma posição. O pior, o mais difícil, é manter a posição. E através de Daniel nós vemos que é possível em Deus avançarmos e continuarmos avançando e conquistando coisas novas. Daniel nos ensina que é possível. Por isso ele continuou conselheiro de 3 reis. Na biografia de Daniel, nós não encontramos deslizes, nós não encontramos falhas morais, nós não encontramos pecados que incriminasse este profeta a ponto de dizer, é um homem de Deus, mas fez tal coisa. Veja, ele foi diferente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão. Ele permaneceu fiel ao Senhor. E nesse texto que nós estamos em apreciação para esse dia, segundo os historiadores contam que nessa época, Daniel tinha aproximadamente 84 anos. Ele já era um ancião, mas com toda a experiência de poder ouvir o que Deus tinha para falar através dele, para poder anunciar a toda a sua nação. Observe, nesse tempo, ele estava o tempo todo orando 3 vezes por dia, e ele tinha uma cultura de fazer jejuns ao Senhor. Jejum é fome de Deus. Repete após mim: jejum é fome de Deus. Quando você está com um desejo de jejuar, é porque você está com fome de Deus. E oxalá nesta manhã, todos nós sejamos tocados por essa fome de Deus, porque afinal Deus é o pão da vida. Ele não é um pão que daqui 2, 3 horas eu vou estar com fome novamente. Ele é o pão da vida. E ele nos deixa um legado irrepreensível. Um ancião que se tornou o pai do jejum, pai de orações. Todas as igrejas onde você passa, você escuta falar sobre o jejum de Daniel. Porque ele se tornou um modelo para todos nós, um exemplo. Agora, nós precisamos entender que a igreja na terra, ela tem as chaves dos céus para vencer as batalhas espirituais. Ninguém aqui está isento de enfrentar batalhas espirituais. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E quando a Bíblia nos diz que as portas, no livro de Mateus, capítulo 16 e 18, nos diz que as portas do inferno não podem vencer a igreja. Quantos fazem parte da igreja do Senhor aqui, amém? Então, o inferno pode se levantar contra a sua vida, para te trazer momentos de confrontos espirituais, mas você precisa acreditar que quem está no controle absoluto de todas as coisas é o teu Deus, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Precisamos deixar um legado geracional. Nós precisamos vencer por nós e vencer por aqueles que descendem de nós. Batalhas que você vence hoje, os seus filhos não precisarão guerrear no futuro. Você precisa prestar atenção nisso. Porque quando o Senhor te coloca diante de um desafio, primeiro, Ele forja a sua vida para que você possa enfrentar aquela adversidade. Nunca poderemos dizer: mas Senhor, Tu me deste uma prova e eu não tenho estrutura. Você pode não ter estrutura física, mas estrutura espiritual. Confiando no teu Deus, você em Cristo é mais do que vencedor, amém?
Sempre existirão batalhas entre luz e trevas, sempre. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar essas batalhas. Nunca você vai estar isento de batalhas na sua vida. Satanás quer nos fazer sentirmos pequenos, falhos, para não enfrentá-lo com a autoridade que temos. Então, para isso, ele carrega as nossas fraquezas como um trunfo, para poder nos colocar para baixo. Mas nós temos de Deus a autoridade para vencer Satanás o momento em que ele se levantar contra as nossas vidas, amém? Nós precisamos encarar as batalhas espirituais, sabendo que nós não vamos com a nossa força, com o nosso intelecto. Como eu disse, a sabedoria e a inteligência de Daniel não era adquirido na terra, mas era adquirido no céu. O Senhor tem sabedoria para derramar sobre você. Você vai ter percepção espiritual, revelação de Deus para entender as artimanhas que Satanás está armando à sua volta. Nós temos autoridade para vencer Satanás e os seus demônios. Deus nos deu armas e ferramentas poderosas para vencermos. Se você se comunica com Deus por seu espírito, nós entendemos que é a única forma de nos comunicarmos com Deus. Porém, eu preciso entender que eu preciso verbalizar a palavra de Deus na minha vida. Aplicar a palavra de Deus na minha vida todos os dias. Em Gênesis, a Bíblia diz que tudo que Deus criou, Deus disse, haja. E tudo que Ele disse, haja, houve, aconteceu. Primeiro era necessário verbalizar. Repita após mim, foi necessário verbalizar. Ele poderia dar qualquer outro tipo de comando, mas Ele preferiu nos ensinar, trazendo a palavra. E aí no livro de João, capítulo 1, você vê falar sobre Jesus, que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então é necessário de que eu expresse publicamente aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, declarar, sabe, usar da autoridade que está sobre a minha vida. E como um exército tem suas patentes, hierarquias de autoridade, cada nação também tem uma entidade espiritual que influencia. E você ouve isso todos os tempos, quando você vê um país que é atacado por guerra, de tempo em tempo aquele país está em guerra. No Brasil, tem uma avenida que diz o corredor da morte. É uma avenida normal, é uma BR normal. Mas porque Satanás atua tanto com influência de morte naquele lugar, que se levam padres para orar, pastores para orar por aquela região, porque tem uma entidade espiritual que ataca sobre aquela região. Vocês lembram do Gadareno, aquele endemoniado da cidade de Gadara? Ele estava carregado por uma legião territorial. Aquela legião que invadiu a vida daquele homem, estava perturbando aquela região. Todos estavam incomodados, perturbados, por causa de uma legião de demônio que estava sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que eles amarravam ele com correntes, mas nem as correntes poderiam segurar aquele homem. E ele ia para o cemitério, aquela cidade estava virando um caos, por causa de uma legião que estava naquela região. Agora, quando Jesus chegou ali, eles se renderam aos pés de Jesus, tiveram que deixar aquele homem livre. Porque aonde Deus se manifesta, Satanás tem que bater em retirada. Satanás não é páreo para Deus. Satanás é servo de Deus. Foi Deus que criou Satanás. Foi Deus que formou dele um anjo de luz. Mas pela rebeldia e desobediência e desonra a Deus, ele foi expulso com a terça parte dos anjos para a terra. Quando Jesus chegou, eles se renderam. O homem se tornou livre. E aí, aqueles espíritos que não podem viver sem corpo, porque um espírito sem corpo é ilegal viver na terra. Então eles se apoderaram do corpo, ou dos corpos, daqueles porcos que ali estavam. E o Senhor permitiu que isso acontecesse. A possessão amarra as pessoas a demônios. Aquele homem estava sob possessão maligna. Agora, existem influências malignas. Satanás usa a influência para levar as pessoas às drogas.
levar as pessoas à prostituição, levar ao roubo, levar ao aborto. Sabe, Satanás vai querer sempre estar influenciando as pessoas para afastá-las do propósito eterno de Deus. Todos nós fomos criados para poder termos a salvação eterna. Deus não criou o ser humano para o abismo, para o inferno, não. Deus nos criou para uma salvação eterna. Então é importante entendermos, para detectarmos aonde Satanás e as suas artimanhas querem nos tirar do propósito, querem levar a nossa vida e a nossa alma para o precipício. Nós aprendemos com Daniel, que nos instrui como vencer essas crises espirituais, como vencer as dificuldades. Primeiro princípio que eu aprendo dentro disso, que eu vejo em Daniel: resiliência. Uma pessoa resiliente tem maior resistência a enfrentar as adversidades. Quando nós nos posicionamos com resiliência, sabe, clamando por pessoas que estão à nossa volta. Daniel não estava precisando clamar por si, mas ele estava clamando pela nação a qual o Senhor tinha o colocado como líder, como um príncipe, como uma autoridade. Você é a autoridade de Deus aonde você estiver. Se na sua casa você é o único cristão, você é a autoridade de Deus na sua casa. Se na sua escola você é o único cristão, ou os demais que lá estão, Deus levantou você como autoridade sobre aquela escola. Se no seu trabalho você é o único que é um filho de Deus, Deus te colocou ali como autoridade, você recebe isso, pode dizer glória a Deus aí? Versículo 2 e o versículo 3 que você leu comigo, eu vou repetir. Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei essência aromática, até que se passaram 3 semanas. Observe, esse não é o primeiro jejum de 3 dias, de 3 semanas de legumes de Daniel. O primeiro jejum está no capítulo 1. Agora aqui, ele está numa batalha muito grande com Deus. E ele entra nesse jejum porque ele estava esperando uma resposta. Repita após mim, ele estava esperando uma resposta. Quantas vezes eu e você esperando uma resposta de Deus, e a resposta não vem no momento que eu quero. A resposta não vem no momento em que eu mais preciso. E aí, eu sou tentado a parar de orar por aquele motivo que eu estou orando, a parar de jejuar por aquele motivo que eu estou jejuando. Mas Daniel nos ensina que ter resiliência é esperar o tempo de Deus para acontecer as coisas que Ele determinou na minha vida. Eu estou há 15 anos esperando o meu milagre, e eu sei que a qualquer momento o meu milagre vai chegar. Agora, para isso eu preciso ser resiliente, eu preciso crer por mim e pelas pessoas que estão à minha volta. Porque muitas pessoas pensam diferente daquilo que você pensa, porque você foi chamado, fortalecido por Deus, para poder receber tudo que Ele tem para derramar sobre a tua vida. No capítulo 9, um capítulo antes do que nós lemos, no versículo 4, ele orava pelo povo que estava há 70 anos, por castigo de Deus, no exílio babilônico. Deus permitiu que a nação de Israel se tornasse cativa na Babilônia, por causa dos seus erros. Deixaram de adorar ao Senhor, confundiram as palavras, não obedeceram às leis, não cumpriram o propósito de Deus para a vida deles. Agora ele clama por aqueles que se enraizaram em Babilônia. E quando fala Babilônia, fala do mundo. Repita após mim: Babilônia lembra o mundo. Babilônia ofereceu muitas coisas ao povo judeu, e muitos deles ficaram bêbados pelas coisas que Babilônia lhes ofereceram, e não quiseram mais voltar à sua crença, não quiseram mais voltar à sua fé, e deixaram de praticar aquilo que haviam recebido do Senhor. E Daniel está com o seu coração pesaroso, clamando ao Senhor, jejuando pelo povo, orando pelo povo, acreditando que um dia aquele povo ia chegar na conclusão de que sem Deus eles não poderiam fazer nada. Não queriam deixar de participar da cultura de Babilônia, dos costumes da Babilônia, dos deuses da Babilônia.
sendo que nós sabemos que só existe um Deus, não há deuses, só tem um Deus. Na vida cristã, nós também aprendemos que temos dois andares, um andar físico e um andar espiritual. Repita após mim: um andar físico e um andar espiritual. É impossível ignorarmos o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Repita após mim: o mundo espiritual é real. Nós podemos vencer com a ajuda do Senhor. Dentro desses dois mundos, quando nós nos colocamos ao Senhor e decidimos ser resilientes dentro do chamado e do propósito que Ele fez para cada um de vocês, para cada um de nós. Quando assim fazemos, nós aprendemos com Daniel que é possível permanecer no propósito e ver a glória, a grandeza, o poder, a existência do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Segundo princípio que nós vemos em Daniel é uma resistência. Existe uma força espiritual que Deus reservou para os seus servos. Você sente em você essa força aí, sim ou não? Por isso que você vence as adversidades. Quantos que começaram a fé da mesma forma que você, mas se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você olha à sua volta, ele já não está mais próximo. Ele já saiu da presença, já saiu do chamado, já saiu do propósito, porque ele não aceitou a força espiritual que só o Senhor pode dar. Nós não vencemos com os nossos recursos, nós vencemos com a força de Deus. Quando nós vemos Daniel orando, jejuando, nós vemos nele uma entrega, uma busca, uma fome. Então, quando nós estamos nesse mesmo objetivo que Daniel, nós alcançamos coisas poderosas de Deus, porque nós sabemos que precisamos resistir os dias maus, resistir às propostas de Satanás. Observe o versículo 7, 8 e 9. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanharam, ou que me acompanhavam, nada viram, mas foram tomados de tal pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu escutei o que ele dizia, e ao som da sua voz, caí desacordado, com o rosto em terra. É impossível nós estarmos numa experiência gloriosa, poderosa com Deus, como estava Daniel, e permanecermos em pé. Há momentos na nossa vida em que a glória de Deus se manifesta de uma tal forma que o melhor lugar em que temos é o solo, é o chão, é boca no pó, é estarmos clamando pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque pecadores todos somos. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, todos nós não poderemos nos achegarmos a Deus. A Shekinah é a glória de Deus, mas a Shekinah se torna um filtro de Deus. Deus só pode se manifestar na terra através desse filtro, através da sua Shekinah. A Shekinah nos protege, a Shekinah nos blinda, a Shekinah nos permite ter experiências com o Senhor. Por isso que quando Deus ia se manifestar na terra, a sua glória Shekinah era manifesta. Porque o ser humano não pode ter um tete-a-tete com Deus, porque Deus é santo, é perfeito, e nós somos dependentes do seu amor e da sua glória. O seu foco era a promessa, ele precisava seguir em frente, mesmo não tendo pessoas à sua volta, ele estava sozinho. Quantas vezes eu e você, em meio às batalhas espirituais, nos encontramos sozinhos? Às vezes estamos em meio à grande multidão, mas nos encontramos sozinhos. É nesse momento em que você está sozinho, é você e Deus. O Espírito Santo é o teu amigo inseparável, e é Ele que vai te ajudar a vencer nesses momentos. Observe que no tempo dos profetas, o Espírito Santo era colocado como conta-gotas. Cada profeta recebia o Espírito Santo e profetizava. Eles anunciavam para o futuro, a respeito do que aconteceria no livro de Atos, quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É Ele que nos faz vencer. É Ele que está conosco nos momentos mais difíceis, amém? O Espírito Santo estava com Daniel. Os amigos
que ele confiava, os amigos que ele chamava para poder estar junto, os abandonaram. A Bíblia diz que eles fugiram, eles estavam temerosos, porque a presença daquele anjo, daquele ser angelical, daquele ser divino, estava amedrontando aquelas pessoas. O teu chamado é seu, ele é intransferível. Repita após mim: o meu chamado é intransferível. O nosso chamado é individual. Ah, mas a minha família é uma bênção. Glória a Deus pela sua família, mas todos nós temos o nosso chamado. Deus estava levantando Daniel para fazer a diferença, porque o livro de Daniel é um livro escatológico, que não se trata apenas do presente, mas também estava se tratando do futuro, daquilo que Deus tinha para falar à nação. Deus estava se revelando através de Daniel, mas para isso era necessário ele pagar um alto preço. As pessoas não estavam com a mesma disposição de pagar o preço, de ouvir a voz de Deus, de ter uma visão, de receber uma palavra, uma instrução, uma direção. Nos momentos em que nós estamos sozinhos, nós podemos ter grandes experiências com Deus. No acidente que eu tive há 15 anos atrás, eu tive uma experiência gloriosa. E olha, nunca é bom você passar por adversidades, e ninguém vai dizer, não, eu gosto da adversidade. Não, é difícil. Mas o consolo de Deus é maior do que a adversidade, quando Ele está presente com a gente. Sabe, quando Deus se manifesta na casa, você não olha mais as dificuldades, você minimiza os problemas e maximiza a presença, maximiza a glória, maximiza o poder, porque quando Deus se manifesta, algo novo sempre acontece. Eu vim aqui para te dizer, nesta manhã, algo novo de Deus vai acontecer na sua vida. Você precisa colocar data depois de hoje, porque vai ter o antes e o depois dessa palavra. Deus não veio jogar uma palavra ao vento, não. Deus está trazendo alento ao seu coração e resposta das suas perguntas. Todos nós temos perguntas, todos nós precisamos de resposta. O foco de Daniel era a promessa que ele havia de derramar sobre a nação de Israel. Todos poderiam ter essa experiência, porém só Daniel decidiu pagar o preço. Daniel recebeu a revelação do presente e do futuro daquela nação. Vocês lembram de Moisés? Quando Deus chamou Moisés e toda a nação para que estivesse no monte, quando a face de Moisés estava resplandecente, mas quando a presença de Deus desceu sobre o monte fumegava e tremia, a ponto da nação dizer, Moisés, sobe você, e o que você falar nós acreditamos, mas nós não podemos conter, a presença de Deus é muito forte. Deus queria fazer da nação de Israel, todos eles, sacerdotes, mas eles não entenderam dessa forma, porque estar na presença é um confronto, porque é o natural com o sobrenatural, é o humano com o divino. Mas Deus quer que nós tenhamos experiências como essa. Você está disposto a ter uma experiência com Deus aí, sim ou não? O povo não quis isso, por isso ele precisou ir sozinho, mas lá ele recebeu a instrução do Senhor. Então Deus fala no monte, Deus fala no vale, Deus fala no rio, Deus fala na sua casa, Deus fala no seu trabalho, Deus fala onde você estiver, porque Deus está interessado em se comunicar com você. Se comunicar com o seu espírito conectado ao Espírito de Deus. Terceiro princípio que eu aprendo dentro disso, são as recompensas de Deus. Recompensa, que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e sejas ricamente recompensado por Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção viestes buscar refúgio. Só em Cristo, só em Deus, nós encontramos o refúgio que precisamos, sim ou não? O versículo 18 e o versículo 19, a Bíblia diz, o ser com aparência humana tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele me disse, não tenha medo, você é um homem muito amado. A paz seja com você, seja forte. Dito estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, visto que me destes forças.
Observe que esse elogio, você é muito amado, ele não recebeu do professor na escola, do pai e mãe, mas ele recebeu de um príncipe celestial, de um homem, ou de um anjo, melhor dizendo, que só 2 anjos nós conhecemos os nomes, não é? Então, ele desceu para poder falar essa palavra tão forte para Daniel: você é muito amado, levantando a estima, o momento em que ele estava vivendo, porque ele estava em crise com aquela experiência espiritual. Mas o anjo fez ele receber uma voz vindo do céu, e nesta manhã, Jesus está dizendo para mim e para você: você é o meu filho amado, você é muito estimado, você tem um alto valor. Então, mesmo diante das forças pequenas de Daniel, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Daniel estava prostrado a receber o toque, e aquilo foi muito forte para a vida dele. O toque de Deus vem para nos levantar, o toque de Deus vem para completar em nós aquilo que ele prometeu que faria. Observe, Deus não quer que você sinta um arrepio com a sua presença, apenas. Deus tem muito mais que isso para você. Deus quer que você tenha confiança de que por onde você andar, a presença de Deus habita em você. Nós somos propriedade do Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é tudo em nós. Suas orações foram ouvidas. Ele abre as cortinas do futuro para revelar aos confiáveis. Repita após mim: aos confiáveis, Deus abre as cortinas do futuro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é confiável? Deus te considera confiável? Deus considerava Daniel confiável. Deus não usa qualquer pessoa. Deus está em todos os lugares, mas Deus só se manifesta onde Ele é reverenciado, aonde Ele é adorado. Eu te pergunto: você veio aqui para adorar ao Senhor, sim ou não? É aí que o Senhor se manifesta. Importante é entendermos que o intercessor, como Daniel se posicionou por aquela nação, ele recebe revelação, ele recebe a glória de Deus. O intercessor recebe forças para poder caminhar. Nós precisamos nos posicionarmos como intercessor, porque tem uma nação atrás de nós, tem a nossa casa, tem a nossa família, tem as pessoas que trabalham com nós. Nós podemos ser intercessores, sim ou não? A intimidade traz quebrantamento, e a intimidade traz discernimento de espírito. Olha, eu e você precisamos sair daqui orando diferente hoje. Desde que esta palavra entrou no meu coração, eu tenho pedido esse dom ao Senhor. Dá-me o dom de discernimento de espírito, para detectar aonde Satanás está soprando, de onde estão vindo as setas malignas, os dardos inflamados de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa, contra a nossa igreja, contra o nosso povo, contra os nossos brasileiros, nossos irmãos de fala hispana, ou enfim, aonde o Senhor nos colocou. Precisamos do dom de discernimento de espírito, porque muitas vezes Satanás entra no nosso culto, na nossa igreja, e sai, e ninguém o percebe, ninguém o identifica. Nós precisamos ter o espírito de discernir os espíritos, para expulsar Satanás, expulsar as artimanhas de Satanás, expulsar as influências que Satanás quer arraigar no meio da igreja. Nós somos embaixadores do reino de Deus, e nós nos posicionamos contra o mundo espiritual, amém, queridos? Daniel era reconhecido em 3 mundos. Primeiro, Daniel era reconhecido no céu. Vocês leram comigo que Gabriel diz, no primeiro dia, no primeiro momento que você fez a sua oração, Deus respondeu e me enviou. Porém, Satanás e os reis das Persas me seguraram nos ares. Ele ficou detido por 21 dias. Agora, importante entender que quando nós somos conhecidos no céu, Deus fala o nosso nome no céu. Você ora, o teu nome é identificado no céu. Você clama, o teu nome é identificado no céu. Deus conhece você pelo seu nome. Deus conhece o seu passado. Deus conhece o seu presente. E Deus conhece o seu futuro. Daniel era reconhecido na terra, o homem mais sábio do reino. Todos os governadores
prefeito, os sátrapas, procuravam Daniel para buscar conselho, para que o reino fosse melhor, para que as decisões foram assertivas, porque ele era reconhecido na terra. O que as pessoas falam de você? Quando citam o seu nome, o que vem à mente deles? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Ela tem uma direção de Deus? Eles te buscam para orar? Eles te buscam quando tem uma necessidade? Como você está sendo reconhecido no céu e na terra? Agora, Daniel também era conhecido no inferno, porque quando se falou o nome de Daniel, o inferno se colocou para poder impedir a resposta, a bênção que Deus tinha enviado para Daniel. E houve uma batalha espiritual nos ares. Porque quando nós estamos de joelho, clamando ao Senhor, a nossa oração causa conflito entre os anjos de Deus e os seres espirituais, os seres malignos. Há uma batalha no mundo espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual. Então, se você tem clamado, tem buscado e você não tem visto resposta, talvez você esteja na mesma situação que Daniel. A palavra foi liberada, mas está tendo uma batalha pelo seu nome, pela sua causa, porque Satanás não quer que você receba a bênção que o Senhor liberou sobre a sua vida. O céu está interessado na terra e os anjos estão interessados em proteger os humanos. Os anjos estão lutando por mim e por você. Isso alegra a tua alma, sim ou não? Você não está sozinho. Eu costumo dizer que os anjos têm muito trabalho da criança até a fase de adulto. Porque olha, gente, lá em casa, na mesa, a gente tem que colocar a cadeira nos 4 cantos da mesa assim, porque eles passam com a cabeça assim, quase que batendo. Porque o anjo tem muito trabalho, tem que cuidar das nossas crianças. E eu vejo o cuidado dos nossos anjos aí, cuidando de nós, né? Anjos são ministros de Deus a nosso favor. Para isso eles foram criados. Os anjos quiseram ser anunciadores de boas novas, como eu e você somos, através da nossa vida, através da palavra, através daquilo que nós fazemos e falamos. Mas o Senhor disse: não, essa não é missão para anjo, vocês são emissários, vocês vão levar a bênção para os humanos, mas eles são anunciadores de boas novas na terra. Sabe, Deus está interessado em levantar pessoas como modelo, assim como foi Daniel. Ter um caráter íntegro, ter uma vida sem mancha, uma vida comprometida com a palavra, uma vida comprometida com o reino de Deus. Independente se veio no momento certo ou se veio fora do time que eu esperei, eu permaneço fiel. Eu não deixo de orar, eu não deixo de jejuar, eu não deixo de consagrar a minha vida ao Senhor, porque a resposta não veio, porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida e nele eu confio. Quando você confia em Deus, você descansa. Repita após mim: quando eu confio, eu descanso. Então as nossas batalhas vão ser ganhas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não vou na força do braço para vencer as minhas batalhas espirituais, mas no nome de Jesus eu já venci todas elas, amém? Quero pedir que se coloque em pé, pedir que o louvor suba ao altar, por gentileza. A palavra do Senhor nos diz no livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Eu preguei sobre Daniel, eu preguei sobre o Velho Testamento, mas aqui a palavra do Senhor está trazendo no Novo Testamento, no livro de Efésios, para o meu tempo, para o meu dia, para a minha hora, para o meu momento, para o seu tempo. Essa palavra que nos encoraja a entendermos que nós precisamos vencer. Quando nós vencemos as batalhas internas, nós venceremos as batalhas externas. Primeiro eu preciso vencer dentro. Primeiro a minha mente tem que ser a mente de Cristo, para ver o poder de Deus que há em mim. Porque senão eu vejo Satanás em tudo, eu fujo, eu corro, assim como os amigos de Daniel fugiram, estavam espantados. Mas quando você está confiante no Deus que você serve, você vai ter as maiores e melhores experiências. Não tenha medo do seu futuro. Você é muito amado pelo Senhor. Olha, a sua oração foi ouvida.
Não pense que Deus estava ocupado demais quando você orou há 1 ano, 2 anos ou 10 anos atrás. A sua oração foi ouvida, e no tempo certo a resposta virá. Enquanto isso, você deve permanecer no propósito, focado. É 21 dias, é 21 meses, é 21 anos, ou quanto tempo for, permaneça fiel ao Senhor, e no momento certo, a resposta virá, e a batalha espiritual será vencida, para a glória do nome do Senhor. Eu ouvi um testemunho, rapidamente, para podermos ouvir essa canção. A irmã Nilda, ela evangelizou o marido por muitos anos, e ela é a sogra do meu irmão. Ela evangelizava o marido, um policial aposentado, que não queria saber de Deus, que rejeitava ao Senhor, e ela e as filhas e o filho indo para a igreja, servindo ao Senhor. Estava como a situação de Daniel. Ela estava orando, e não era meses, e não era semana, mas eram anos orando pela salvação do marido, e ela faleceu. Mas no seu culto fúnebre, meu irmão que é pastor dizia, naquele culto fúnebre, o meu sogro se rendeu aos pés do Senhor, do lado do caixão da esposa. Sabe, ela não desistiu de orar, por mais que se passaram anos, mas na morte dela houve salvação. Ele se tornou um homem de Deus, um obreiro, que fez a obra do Senhor, e ainda está fazendo a obra do Senhor até hoje. Tudo porque ela não saiu do propósito de Deus. Ela entendia que era uma batalha espiritual, e que ela precisava quebrar, e ela precisava se posicionar. Então eu te encorajo nesta manhã, não abra mão do propósito de Deus, não desista das tuas batalhas, não corra, não fuja do teu propósito, e Deus vai honrar a sua vida. Oxalá nesta manhã o Senhor possa levantar muitos Daniéis aqui, homens e mulheres comprometidos, para poder fazer o chamado e o propósito de Deus acontecer. Primeiro, a palavra nos ensina que ele foi buscar conhecimento e humilhar-se diante de Deus. Você quer receber a resposta de Deus? Busque conhecimento, humilhe-se na presença do Senhor, e a resposta do céu vai vir sobre a sua vida. Eu vejo respostas de Deus chegando hoje aqui. Eu vejo Deus recebendo o teu louvor e a tua adoração. Nós precisamos vencer os nossos inimigos. O primeiro inimigo que nós encontramos na nossa vida é o desânimo. Quantas vezes estamos cabisbaixos? Às vezes acordamos como um leão, outro dia estamos com medo sequer de uma formiga. Então o Senhor quer ativar em nós, para que o desânimo seja uma página virada, e que a gente possa olhar para cima, para frente, entendendo que o Senhor colocou os seus anjos poderosos ao nosso redor. E quando a gente vê que os anjos foram barrados no céu, a gente fica pensando, mas os anjos são inferiores aos demônios? De forma nenhuma. Mas há um momento de batalha. Observe no livro de Isaías 37, 36, a Bíblia nos diz que um anjo, em um dia, matou 185.000 soldados assírios, de uma só vez, que se levantou contra a nação de Israel. Um anjo matou 185.000 soldados de uma só vez. Esse é o poder do seu Deus. Deus tem para você o cuidado que você precisa. Você não está sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não está sozinho. Então eu digo, mas pastor, a minha família está longe, está na África, está no Brasil. Não, você aqui tem a família de Deus, nós somos a sua família, e você tem os anjos de Deus a teu favor, você tem a ajuda do Espírito Santo do seu lado, você não está sozinho. Mateus 7,7 a Bíblia nos ensina: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e as portas serão abertas. A luz de Deus não é apenas para você, mas é para você e para a sua família. Quantos estão dispostos a guerrear nesta manhã?